Boa tarde, Joselito. Boa tarde, Nilessa. Tudo bem? Quando a gente começa com o Joselito aqui, é que realmente o foco do dia é a questão do coronavírus, de flexibilização, de quarentena. E hoje é um dia muito importante, que vai decidir as vidas aí pelas próximas 2 semanas, né, Joselito? Exatamente. A expectativa para agora há pouco, né, daqui a alguns minutos, para o governador João Dória anunciar a nova fase da quarentena. A fase que nós estamos, que é essa fase 2, a fase laranja, ela vai até domingo, dia 28. Lembrando que começou no dia 16, então, com alguns itens que são levados em consideração, como o avanço da doença, o número de mortes e as taxas de internações nos hospitais. Tudo isso, então, vai ser analisado, a evolução desses índices dos últimos 14 dias, para que, então, sejam aplicados na próxima fase da quarentena. Por falar, então, em leitos de internação, de UTI, de enfermaria, que é um dos critérios usados aí para o avanço ou não dessa nossa fase, a gente vai chamar a Monize Poiani, porque a gente vai começar a fazer um giro pela nossa região. A gente sabe que aqui são DRSs, né? Departamentos regionais de saúde diferentes. Araçatuba é um, Rio Preto é outro. Lá a questão de Olímpia, aqui que pertence a Barretos é outro. Então, começando aqui em Rio Preto, vamos saber das porcentagens de ocupação dos nossos leitos de UTI de enfermaria. Monize, boa tarde. Oi, Nilessa, Joselito, boa tarde para vocês e para todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, aqui em Rio Preto são 2 hospitais que atendem pelo SUS pacientes que têm a Covid-19, então com suspeita da doença, que é o Hospital de Base, atende mais de 100 pacientes, 100 cidades, da nossa região. Então, a HB atende mais de 100 cidades da nossa região, é o maior hospital. E tem também a Santa Casa, que atende exclusivamente os moradores aqui de Rio Preto, também pelo Sistema Único de Saúde. A gente preparou uma arte para mostrar como que está a ocupação, então, desses 2 hospitais. Eu começo falando sobre o HB. O HB hoje está com índice de 35,9% de ocupação da UTI, leitos de UTI. E em relação à enfermaria, esse índice é de 48,69%. Nós temos também aí o índice de ocupação, a taxa de ocupação da Santa Casa. Na Santa Casa, a UTI está em 75%. E a enfermaria, os leitos da enfermaria estão em 90% ocupados. Bom, esses são os índices, mas a gente também tem números, né, de quantos leitos aí formam a UTI, fazem parte da UTI e também das enfermarias desses 2 hospitais. O Hospital de Base, gente, tem hoje 310 leitos de enfermaria reservados aí para os pacientes da Covid-19 e 131 leitos na UTI. Então, total, 441 leitos para adultos e também para crianças. Agora, em relação à Santa Casa, são 48 leitos na enfermaria e 36 leitos na UTI, um total de 84 leitos. Então, na Santa Casa, né, são leitos, espaços que foram exclusivamente criados ali, reservados para o atendimento aos pacientes que têm suspeita ou então confirmação da Covid-19. Agora, existe essa expectativa, né, já que essa taxa de ocupação é um dos critérios aí que são analisados pelo governo do estado, pelas autoridades de saúde, para que a cidade, né, a região de Rio Preto possa avançar ou não em relação à faixa da flexibilização da quarentena do estado. E a gente segue acompanhando. Eu volto no estúdio com vocês. Maravilha, obrigada, Monize. Olha, então, reforçando o que a Monize falou, são leitos destinados para a Covid-19, suspeitas ou confirmações, ok? A gente vai agora para Votuporanga para saber como que está essa taxa na região de Votuporanga. Patrick, boa tarde para você. Boa tarde, Nilessa, Joselito, pessoal acompanhando aí o Tem Notícias. Pois é, nós fizemos levantamento em 3 santas casas aqui da região de Votuporanga. Além de Votuporanga, Jales e também Fernandópolis. E números preocupantes, alguns deles, viu? Vamos começar falando de Votuporanga, que é de onde a gente fala agora. Para você ter uma ideia, a ocupação de UTI aqui dos leitos da Santa Casa de Votuporanga é de 80%. Ou seja, de 10 leitos disponíveis, 8 estão ocupados, apenas 2 à disposição de pacientes. Enfermaria, pois é, 100% lotado a enfermaria aqui da Santa Casa de Votuporanga. São 15 leitos e os 15 estão ocupados. Vamos para Fernandópolis, onde a ocupação da UTI é de 50%. Lá em Fernandópolis, na Santa Casa da cidade, são 6 leitos e 3 estão ocupados.
O mesmo número, aliás, em porcentagem, né, na enfermaria na Santa Casa de Fernandópolis. Também a ocupação de 50%. São 18 leitos e 9 estão ocupados. Vamos para a Santa Casa de Jales agora. A UTI, a ocupação é a mesma de Fernandópolis, 50%. Lá também 6 leitos e 3 estão ocupados neste momento. E a enfermaria, assim como em Votuporanga, lotada neste momento, de acordo com a assessoria do hospital. 100% de ocupação. São 10 leitos e os 10 estão ocupados. Aí tem a questão da UTI pediátrica, né? É que eles enviaram dados para a gente também. Lá tem um leito de UTI pediátrica e está zerado aí, porque não tem ninguém internado na UTI pediátrica da Santa Casa de Jales. Nós entramos, né, em contato com a Santa Casa de Jales e também de Votuporanga, por causa desses números, né? Por causa desses números que eles falaram aqui. Só um momentinho, senhora, a gente mandou um abraço para a Nilessa daqui a pouquinho. Por causa desses números preocupantes, né? De ocupação da enfermaria e também da UTI aqui de Votuporanga. Lá em Jales, a resposta foi a seguinte: se chegar um novo paciente lá em Jales, na Santa Casa, para ser atendido, ele será encaminhado para São José do Rio Preto. E aqui em Votuporanga a resposta foi diferente. Eles não fazem encaminhamento para nenhum hospital na questão de enfermaria, quando o paciente precisa de uma enfermaria. Então eles estão fazendo adequações, modificações dentro do hospital para abrir novos leitos. Nós perguntamos quantos leitos serão abertos, mas eles não tiveram a resposta. Eles disseram que estão fazendo um levantamento para saber de quantos leitos são necessários. Junilessa. Ok, maravilha, obrigada, viu? Ah lá, tchau! Aê, valeu participando aí do Tem Notícias. Um abraço, obrigada também. Só põe a pelo carinho aí. Tem que pôr a máscara. Escuta, esses leitos que a gente estava falando, né, de Votuporanga, a questão é que Votuporanga, quando lota Fernandópolis, Jales, cai aonde? Todos esses leitos, essas cidades, vêm para o HB de Rio Preto, que é o hospital referência do estado para atender as suspeitas e as confirmações de Covid-19. Porque faz parte da DRS, né, de Rio Preto, Votuporanga, Jales, Fernandópolis, que o Patrick acabou de falar. Agora a gente vai para uma outra DRS, a de Araçatuba, saber como que tá a taxa de internação em algumas cidades que fazem parte do departamento daí, né, do DRS, perdão. Boa tarde, Patrícia. Oi, pessoal, boa tarde para vocês. Na Santa Casa aqui de Araçatuba, que é referência para 40 municípios da região, a gente tem 78% de ocupação dos leitos de UTI. São 19 leitos e 15 estão ocupados, segundo a Santa Casa. E 42% de ocupação dos leitos de enfermaria. A situação é bem mais crítica na Santa Casa de Birigui. A gente tem 100% da ocupação de leitos de UTI e 100% também da ocupação de leitos de enfermaria, quer dizer, não tem leitos mais disponíveis na cidade. Os pacientes que precisam estão sendo transferidos para o Hospital de Campanha de Penápolis. Lá, a taxa de ocupação é de 70% na UTI, são 10 leitos, e 50% na enfermaria, com 20 leitos. A gente percebe já um reflexo grande aqui, um crescimento de internações aqui na Nilessa, Juscelito. Exatamente. Obrigada, viu, Patrícia? Valeu. Olha, a gente tem ainda a região de Pereira Barreto para falar, só que como adiantamos aqui no começo do jornal, o governador do estado hoje, né, está anunciando já a mudança, havia essa expectativa e a gente já tem uma resposta dessa espera. E a região de Araçatuba e de Rio Preto, as regiões voltaram para a fase vermelha. A fase onde só os serviços essenciais funcionam. Então, já está certo, né? E haverá esse anúncio logo mais. A gente está com essa coletiva que vai começar logo mais ao vivo. Entraremos ao vivo com o governador do estado, mas já há essa informação para ser passada aí para nossa região, do retorno, da regressão da nossa região toda aqui de Araçatuba e de Rio Preto, desses DRS para a fase vermelha. Que é uma fase mais restritiva, onde só os serviços essenciais podem funcionar e comércio e serviços de outras categorias não essenciais, então, permanecem fechados. Bom, continuando, para saber os leitos aqui, a capacidade com o Rafael Honorato agora, que está em Pereira Barreto, e também fez um resumo das principais cidades por aí. Oi, Rafael, boa tarde.
Oi, Nilessa, boa tarde para você, para o Joselito, também para todo mundo que está acompanhando o Tem Notícias. Aqui na região de Pereira Barreto são 3 hospitais, referência para o tratamento de Covid-19, hospitais que têm UTI, que são aí o Hospital Estadual em Mirandópolis, também o Hospital Regional em Ilha Solteira e a Santa Casa de Andradina. Desde o início da pandemia, a gente está fazendo monitoramento dessas taxas de ocupação e por aqui a situação é bem mais tranquila, viu? A gente preparou até algumas telas, começar falando da Santa Casa de Andradina. Santa Casa de Andradina tem 10 leitos disponíveis para tratamento de pacientes com coronavírus. Atualmente não tem nenhum paciente internado por lá, taxa de ocupação 0, então na Santa Casa de Andradina. Já na enfermaria, de 15 leitos disponíveis, 3 estão ocupados, taxa de ocupação então de 20% na enfermaria. Falando agora do Hospital Regional de Ilha Solteira, por lá são 10 leitos de UTI disponíveis para tratamento de Covid e atualmente 1 está sendo ocupado, taxa de ocupação então de 10% de leitos de UTI em Ilha Solteira. Já para a enfermaria são 12 leitos, atualmente 4 estão sendo ocupados, ocupação então de 33%. E para finalizar esse giro, o Hospital Estadual de Mirandópolis, que tem ao todo 10 leitos de UTI disponíveis, 2 deles estão ocupados atualmente, taxa de ocupação de 20%. Na enfermaria são 16 leitos, 5 estão ocupados, taxa de ocupação de 31%. Comparando então com outras cidades aqui da região, a região de Votuporanga, de Araçatuba, São José do Rio Preto, a ocupação tanto em leitos de UTI quanto em leitos de enfermaria aqui na região de Pereira Barreto está bem mais tranquila, viu? Nilessa, Joselito. Tá certo, obrigada, viu, Rafael? Valeu. Esses leitos de hospitais, né, nós vemos o percentual da capacidade, mas o que leva em consideração também, a gente vem acompanhando tanto na região de Rio Preto e Araçatuba, é que desde segunda-feira o número de novas internações, ele aumenta a cada dia. Então, num dia são 20 novas internações, no outro sobe para 30 novas internações, então vai ficando um acumulado. É isso que é levado em consideração quando eles analisam, então, essa evolução das internações nas enfermarias e nas UTIs. Vamos ver os números aqui atualizados de Rio Preto para você? Foi na coletiva de ontem à tarde. O número de confirmações aí de casos chegou a 2.016. Foram 4 mortes a mais ontem à tarde, né, Joselito? 4 mortes confirmadas ontem à tarde. Foi anunciado, nós mostramos que havia sido confirmado uma morte de manhã e aí depois à tarde mais 4 mortes, então subindo para 65 óbitos por Covid-19. Mas também subiu o número de pacientes recuperados, é um número também crescente e um número que a gente tem que comemorar. 1.266 pacientes recuperados e entre esses pacientes, a gente recebe vídeos aqui pelo nosso WhatsApp. Um vídeo que a gente vai ver agora é da dona Vilma de Oliveira e do marido dela, o Luiz Augusto. Gente, eles tiveram alta do hospital de Mirandópolis, ela ficou 15 dias na UTI e o marido ficou 9 dias na UTI. Agora eles foram para a enfermaria da Santa Casa de Auriflama, que é a cidade onde eles moram. Estavam no hospital de Mirandópolis e vão para o hospital, mas é enfermaria. Saíram da UTI, saíram recuperados agora. Cheio de flor ali, olha que gracinha, o pessoal batendo palma. Imagina a felicidade da família, né? Dos profissionais de saúde também, que atuam e da família, que recebe. Fica todo mundo feliz quando isso acontece. Muito bom. Agora, olha só, a gente vai ver um outro vídeo que chegou. É de uma idosa de 103 anos, a dona Floripe Dias Pascali, 103 anos. Ela ficou internada com Covid-19 por 6 dias na enfermaria. Ela não tem nenhuma doença pré-existente, não tem nenhuma comorbidade. Então, tá aí, aos 103 anos, indo para casa. Parabéns, bacana, que saúde. Alegria para a família, mais uma vez. Passar por essa. Olha só, nós vemos todo mundo comemorando, tem que a gente comemorar vê mesmo. Quanto é importante essa comemoração também. Joselito, muito obrigada pelas atualizações hoje. A gente está de olho na coletiva do governador João Dória, que começa logo mais com as novidades da fase de flexibilização, para saber se avançamos ou regredimos. As informações aí que a gente tem de que iremos para a fase vermelha. Estamos aguardando, então, a entrada ao vivo dessa coletiva. Muito obrigada por essas informações. Até a próxima.